E a Polícia Legislativa do Senado registrou um boletim de ocorrência para apurar a suspeita de que a influenciadora digital, a Deolane Bezerra, estaria planejando um atentado contra o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. Segundo o documento ao qual a Veja teve acesso, as ameaças foram expostas pelo funkeiro MC Misa durante uma entrevista. No vídeo anexado ao pedido de apuração, Misa afirma que Deolane, juntamente com outros indivíduos, estariam planejando o assassinato de Flávio. Inclusive, o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com Marcelinho e com a Deolane articulou um atentado agora para o filho do Bolsonaro. Então são situações que a gente do mundo do funk sabe tudo. A gente sabe o que tá acontecendo. Peraí, Misa, o que você tá falando aí, Misa? Ó, rapaziada, deixando claro que é responsabilidade do MC Misa, ele tá vindo aqui na condição de entrevistado, não é opinião do canal. Ô, Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo? Contra o Flávio Bolsonaro, porque sabe que se o Flávio correr risco de ganhar, é um afeto danado, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela carrega junto com ela, entendeu? Não estou falando do crime, eu não estou ligando pro crime, eu não falo sobre o crime, eu não cagueto ninguém. Eu estou falando sobre o mundo do funk, não. Peraí, não dá para sair desse assunto sem concluir. Então você disse que o Flávio Bolsonaro vai sofrer um atentado ou tentaram fazer um atentado contra ele? Explica melhor aí para nós saber. O que eu falo sobre Deolane, as pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, é político. Pessoas que têm ligação com a Deolane e ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Porque sabem que se o Flávio do Bolsonaro ganhar, vai afetar muito nos trâmites dela. Então, estaria para acontecer, porém eu já estou falando agora, um atentado contra o Flávio Bolsonaro. Tá, então, Marcília, a gente traz um trecho dessa entrevista que foi concedida pelo MC Misa. O nome dele é Misael Rangel da Silva e Souza, ele é funkeiro e ele se declara ex-integrante do PCC, do primeiro comando da capital, e trouxe aí que haveria supostamente um plano para matar Flávio Bolsonaro, porque segundo ele ia atrapalhar, afetar os trâmites do trabalho da influenciadora digital Deolane Bezerra, que foi presa. E deixa eu só, Marcília, antes de jogar para você, trazer o que disse o senador Flávio Bolsonaro, que se pronunciou pela rede social. Ele disse o seguinte: a mesma Deolane que gravou o vídeo com Lula e é acusada de lavar dinheiro para o chefe do PCC estaria por trás deste plano para fazerem um atentado contra mim. Estou colocando a minha própria vida em risco para libertar milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por esses narcoterroristas do CV e PCC. Em breve me pronunciarei sobre essa denúncia. Fato é que a Polícia Legislativa do Senado registrou um boletim de ocorrência para apurar essa suspeita, essa denúncia. Bom, Paulo, em primeiro lugar, a gente está falando aqui a influenciadora, ela estaria por trás da Deolane, né? A influenciadora estaria por trás, segundo o rapaz aí, enfim, está dizendo, acho que era um podcast, uma entrevista, algo assim. Então, a influenciadora Deolane estaria por trás. O MC não sei o que estaria por trás. Seria coisa, diz ele, coisa de político e não de bandido. Veja, é tudo bandido. Se a gente tem aqui gente tramando um atentado, não tem influenciador, não tem MC, funkeiro ou político nessa história. Quem planeja atentado é criminoso, né? Então, em primeiro lugar, só para deixar isso registrado. Depois, que a gente é curioso, né? Porque, quer dizer, ao que eu entendi da entrevista do rapaz, o risco seria o Flávio se eleger. Então, o risco para eles, para os bandidos, seria o Flávio se eleger. É curioso a gente fazer aqui, né, a relação com os mesmos bandidos que na eleição passada estavam torcendo ou felizes do Lula ganhar. Então, teve esse papo, né, de que havia conversa cabulosa e que havia ali um desejo de que o Lula ganhasse. E tudo isso tem a ver com o que a gente estava conversando sobre organizações criminosas, porque o próprio Lula defende que as organizações não sofram um combate sério. E o Flávio Bolsonaro está fazendo esse discurso. Foi para os Estados Unidos e essa foi a pauta principal dele. A segurança pública, o combate à criminalidade, as organizações criminosas. Ele
volta no dia seguinte de uma conversa com o Rubio, com o vice-presidente dos Estados Unidos e com o Trump falando de segurança pública e combate a organizações criminosas, e os Estados Unidos apresentam ali que classificarão as principais facções brasileiras como como organizações terroristas. Quer dizer, todo esse contexto, eu creio, que leva a esse tipo de conclusão de que a vitória ou a eleição do Flávio pode prejudicar os bandidos. Eu fico feliz que o Flávio se coloque nessa situação de vou combater mesmo, de vou até o fim. Isso favorece a todos nós, esse enfrentamento precisa ser feito. Precisa ser feito. A gente precisa ter coragem de politicamente fazer o enfrentamento a essas organizações. Isso precisa ocorrer e os políticos precisam estar cientes disso e convictos de que tem que ir até o fim. Só lembrar que foi descoberto até recentemente um plano preparado para matar o Moro, Sérgio Moro, e o Lincoln Gaquia. Estava pronto. É verdade. Preparado pelo PCC. É verdade. E só para trazer aqui o que disse a defesa da Deolane Bezerra, por meio do advogado Auri Lopes Júnior, foi procurado, então, para comentar a notícia do suposto atentado contra Flávio Bolsonaro, mas não retornou o contato. 19h40, a gente vai para o intervalo rápido, volta já.